Lição 7, a obra do Filho. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Nós vamos aprender hoje sobre a obra do Filho nessa lição 7. Texto áureo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Deus deu o nome a Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, o maior e principal nome de todos os seres humanos, pelo qual Paulo diz: nenhum outro nome é dado entre os homens para que possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Todo ser humano só pode entrar no céu através do nome de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo e sua obra redentora de sua exaltação gloriosa revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então, o único ser que merece adoração é o nome precioso de Jesus Cristo, para que Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é o maior nome e é dado pelo anjo Gabriel no nascimento de Jesus através de Maria. Isso está lá no texto da Mateus capítulo 1. Introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu no nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação e o caráter do Pai, da restauração da criação. Então, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Ele é o princípio de toda a criação. Colossenses está escrito: nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus é o Criador junto com o Pai. Eu sempre falo, a Trindade, antes de existir a Terra, era Elohim, a Palavra e o Espírito. Elohim, a Palavra ou Verbo ou Logos, que é Jesus. A humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipenses à unidade e humildade. Irmãos, Jesus era humilde, sim ou não? Muito humilde. Eu falei aqui nos vídeos passados. Não existe sabedoria e soberba. Ou a pessoa é sábia ou ela é soberba. Segundo a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quando uma pessoa é soberba, a sabedoria sai da vida dela. Mas quando ela diz, eu não sou importante, ele acha insignificante e humilde, a sabedoria vem. Jesus diz, graça te dou ao Pai, que ocultaste essas coisas aos grandes entendidos e aos sábios, mas revelaste aos pequeninos. Entenderam, pessoal? Como cristãos, somos chamados não apenas de crer em Cristo, mas pensar e agir como Ele. O que é sabedoria? Nos vídeos passados eu falei. Sabedoria é olhar para a vida com as perspectivas da visão de Deus. Sabedoria é olhar para a vida como Jesus olharia. Sabedoria é você agir como Jesus agiu, falar como Ele falava, pensar como Ele pensava e agir como Ele agia. Isso é sabedoria. O esvaziamento da sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está aqui em Filipenses. Jesus foi humilde, se tornou homem. Parece que no céu ninguém queria descer, mas Jesus aceitou descer.
e ele se esvaziou. O que é esvaziar? Se esvaziou dos 3 atributos: onisciência, onipotência e onipresença. Quando a palavra, o ser eterno, Logos, estava com Deus, ele tinha esses 3 atributos. Mas na hora que ele se fez homem, se esvaziou, como diz aqui Filipenses, se esvaziou e deixou os atributos lá no céu. Como homem, ele não sabia de tudo ao mesmo tempo, como homem, ele não tinha todo o poder, e como homem, ele não podia estar em todos os lugares no mesmo momento. Ele não era onipresente, como homem, nem onisciente, nem onipotente. Após ele morrer e ressuscitar, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. No original grego, todo poder me foi retornado nos céus e na terra. Aí os poderes, que é a onisciência, onipotência, onipresença, voltou depois da ressurreição para ele. A obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a sua encarnação até o Calvário. De forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Já pensou? Deixou de ser Deus, deixou o trono de glória para morrer na cruz do Calvário, pelo um bando de pecador que somos eu e você? Tem um ditado que diz: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e Deus quis ser homem. Olha que lindo! Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e Deus quis ser homem. Então ele foi obediente até a morte, sofreu pancada, esbofetada, cuspida na cara. É o que está aqui no texto. Ó. Você precisa ler essa revista todinha para você aprender melhor. Se humilhou, foi para a cruz como matador, como ovelha muda, perante os teus tosqueadores. Se humilhou, se esvaziou, se fez homem, sofreu. E a pior, a traição de Judas, os 3 pontos cruciais de Jesus. A traição de Judas, a agonia no Getsêmani e a crucificação. Qual desses 3 seria pior? A traição do amigo íntimo? A grande agonia no Getsêmani? Ou a crucificação? Quando Jesus no Getsêmani teve a visão que ele ia passar na cruz, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois ele pensou melhor: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou morrer por esse povo. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdote levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo uma vez por ano. Olha aí, o sumo sacerdote entrava lá no Santo do Santo uma vez por ano. É o tabernáculo, que era formado de 3: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano, e nesse dia ele entrava 2 vezes. Só que esse sacerdote foi provisório. Arão, Eleazar, todos os sacerdotes que existiram foram provisórios. Hebreus 7,17 diz para Jesus Cristo: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O único sacerdote vitalício, eterno e permanente é Jesus Cristo, pois Arão, Eleazar e todos os demais sumos sacerdotes foram provisório, transitório. Como diz a Bíblia, a glória transitória para uma glória eterna. Sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, oferecia-se o sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficiência dessas ofertas. A Bíblia diz em Hebreus que nenhum pecado era perdoado com sangue de animais. Você já leu isso? Eu já li lá em Hebreus que nenhum pecado era perdoado com sangue de animais. Nenhum pecado. Pode ler, está no livro de Hebreus.
porque o sangue dos animais não purificava pecado, apenas fazia expiação. E a palavra expiação do hebraico é cobrir. Cobrir. É cobrir o pecado, não tirar. Porque a expiação cobriu o pecado? Para aplacar a ira de Deus, para Deus não destruir o homem pecador. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus não cobre, ele purifica. Está lá em João. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue do animal não purificava, cobria, apenas cobria. Já viu aquele bichinho de estimação, o gatinho? Quando ele faz o cocô, ele joga areia em cima, cobrir. Mas não resolveu, o cocôzinho está ali, coberto com areia. Já a outra dona de casa lava a casa do cocô do gatinho. Assim também é o nosso pecado, esse cocô representa o nosso pecado. A antiga aliança cobria o nosso pecado, não lavava. Já o sangue de Jesus não cobre, ele purifica, ele lava, tá bom? Substituição vicária. A expressão vicária vem do latim, vicarius, que significa um lugar ou outro. Substituição vicária é a morte vicária de Cristo, quer dizer morte em outro lugar. Quem era para morrer era eu, você, nós pecadores. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Por isso que dá o nome, morte vicária. A substituição vicária. O que é vicária? Morrer em lugar de outra pessoa. Por exemplo, um parente teu vai morrer. E para ele não morrer, você se entrega à morte. Foi exatamente isso que Cristo fez. Quem era para morrer era nós, pecadores. Por um homem entrou o pecado no mundo, e todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Aí Cristo se oferece para morrer em nosso lugar. Isso dá o nome de morte vicária. A exaltação gloriosa do Filho. Aí depois Cristo é exaltado gloriosamente. Gloriosamente ele é exaltado depois da sua ressurreição, recebido na destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9, Jesus é exaltado lá no céu soberanamente. Depois da ressurreição, chegou ao céu gloriosamente, exaltado sobrenaturalmente. Está ligado com a obediência, tá vendo? Ele se fez homem, se esvaziou, pegou dores, teve sede, cansaço, sofreu, morreu na cruz, mas na hora da ressurreição, Deus o exaltou soberanamente. O nome acima de todo nome, tá vendo? O único nome que pode salvar os pecadores é Jesus Cristo. Não é Maomé, fundador do muçulmano, Maomé, o fundador do islamismo muçulmano, não é Allan Kardec, fundador do espiritismo, não é Buda, o fundador do budismo, quem mais? E muitos outros. Esses homens não salvam. Esses nomes não salvam. Mas o nome de Jesus é o único que morreu e pode salvar. Se você for no túmulo lá de Buda, tá lá. Buda foi enterrado aqui, está enterrado aqui. Allan Kardec também está enterrado aqui. Maomé está enterrado aqui. Agora, se você for no túmulo de Jesus Cristo lá em Jerusalém, está escrito em grego, hebraico e aramaico. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Todos os homens, né, tem a plaquinha no cemitério. Aqui se enterrou fulano de tal, nasceu no ano tal, morreu no ano tal, o seu nome era tal, e está aqui embaixo.
Todo homem tem essa identificação no cemitério. Mas lá onde Jesus morreu, não está assim. Ele não está aqui porque já ressuscitou nas 3 línguas, hebraica, grega e aramaica, ou latim. Soberania universal e do retorno triunfal. Olha só, ele veio como homem e morreu na cruz, mas a segunda vinda vai ser gloriosa. A primeira vinda ele pegou uma coroa de espinho. A segunda vinda vai vir numa coroa de glória. A primeira vinda ele veio montado no jumentinho. A segunda vinda ele vai vir num cavalo branco, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a espada na mão. A primeira vinda ele veio para morrer. A segunda ele veio para dar vida. A primeira vinda ele sofreu. A segunda vinda ele vai vir com grande alegria. A primeira vinda ele pegou uma coroa de espinhos. Na segunda vinda ele vai vir com a coroa de glória. Na primeira vinda ele veio para ser julgado. Na segunda vinda ele vai vir para julgar as nações. Na primeira vinda ele veio para os pecadores. Na segunda vinda ele vai vir com os santos. Então ele vai ser o Rei dos Reis. Vai ser o milênio. Já ouviu falar do milênio? Jesus vai governar no milênio por 1000 anos. Então ele vai ser exaltado soberanamente. Soberania universal e retorno triunfal. Jesus vai vir no cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com espada, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, vai dar livramento para Israel. Tudo isso aqui é ensinado nas Assembleias de Deus pela Bíblia. A Bíblia ensina tudo isso. A grande guerra do Armagedon, o Apocalipse, o milênio, 1000 anos do reinado de Cristo, é bíblico. Não é só questão doutrinária assembleiana. A Assembleia de Deus ensina. Não é só isso. É a Bíblia que ensina. Tudo isso que eu estou falando está aqui, ó. Está na Bíblia, no livro de Apocalipse. Que ele vai vir para fazer justiça, para condenar, para governar por 1000 anos. Primeiro o milênio, para depois o juízo final. Conclusão. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação. Se ele se humilhou para salvar, ofereceu o sacrifício vicário para nos admir e exaltar para governar eternamente. Como a igreja somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. Vivamos nos servos daquele que serviu para a sua vida nos salvou. Você tem que adorar aquele que deu a sua vida por nós. A Bíblia diz lá em Isaías, ele levou sobre si, ele se ofereceu sobre si, ele morreu em nossos pecados. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Tem muitos alunos que me perguntam, pois eu dou aula para 20 países e 27 estados brasileiros de teologia. Muitos alunos me perguntam, professor Josiel, Jesus era bonito ou não era? Porque a Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Isaías, no capítulo 53, está tendo uma visão de Cristo na cruz, crucificado. Então, na cruz, ele não era bonito. Mas no dia a dia, fora da cruz, Jesus era o homem mais lindo e perfeito do mundo. Então a pergunta é o seguinte, Jesus era lindo? Sim, lindo, perfeito, maravilhoso e extraordinário. Tem muitas cartas dos governadores da Judéia, de Roma, no tempo de Jesus, relatando a formosura como era Jesus. Está no meu livro de teologia, tá bom? Se você quiser, me chama no WhatsApp que eu te passo essas informações. Então Jesus era muito lindo, belo, mas na cruz estava deformado, a coroa de espinho, a cana bateu, ele estava 3 dias sem comer e sem beber, porque para crucificar uma pessoa deixava preso numa sala 3 dias sem comer e sem beber, por isso que Jesus na cruz falou, tenho fome, tenho sede, entenderam, pessoal? Ele sofreu por nós, nós temos que ser grato ao único Salvador que morreu por nós,
Jesus Cristo. Ao nome de Jesus seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, porque ele sofreu em nosso lugar. Amém? Que Deus te abençoe. A próxima lição é a lição 8. Pessoal, se você quer aprender mais a Bíblia, se inscreva nesse canal. Se você quer aprender profundidade de lição bíblica da CPAD, a Bíblia Sagrada, se você quer fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp. Eu sou professor, dou aula online para 20 países. Já formei mais de 20 mil alunos. Nós temos o curso básico, médio e bacharel. Os livros estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Se você se interessar em fazer o curso, aprender mais a Bíblia, me chama no WhatsApp agora, que eu envio os livros para sua casa pelos correios. Você assiste as videoaulas, faz uma prova e pega o seu diploma, se forma dentro da sua casa, tá bom? Mostra aqui. Olha aí, pessoal. Curso de teologia. 20 livros é o curso de teologia. Básico, 40 é o bacharel. Quem tiver interessado em chamar, quem tiver interessado em fazer o curso, meu WhatsApp está aqui, ó. Deixa eu ver. Olha meu WhatsApp aí, ó. Esse é meu WhatsApp, tá bom? Quem quiser fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp agora. Professor Josiel, eu quero o curso. 20 livros é o básico.